Olá para todos, vamos para a matéria concurso de crimes, que se diferencia de sobremaneira da matéria de concurso de pessoas. Percebam que concurso de crimes é um tema relativo à teoria da pena, justamente porque diz respeito aos critérios de aplicação de pena, conforme a pluralidade de crimes praticados. Sim, existem 3 modalidades de concurso de crimes, e nessa nanoaula falaremos de 2 delas: o concurso material de crimes e o concurso formal de delito. A depender da modalidade de concurso, nós temos diferentes critérios para a aplicação de pena. O concurso material de crimes está descrito no artigo 69 do Código Penal e o concurso formal no artigo 70. Já o crime continuado é descrito no artigo 71 do Código e será objeto de outra nanoaula. Pois bem, quando lemos o artigo 69, percebemos o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Perceba-se então que no concurso material de crimes, mediante mais de uma ação ou omissão, o agente pratica 2 ou mais crimes. Assim sendo, existe uma pluralidade de condutas para uma pluralidade de crimes. Existe, portanto, condutas distintas para cada um dos delitos, diferenciando o concurso material do concurso formal, uma vez que neste, que estudaremos daqui a pouco, existe uma só conduta para uma pluralidade de crimes. No concurso material, este primeiro que estamos estudando, o agente, imaginemos, para praticar 3 homicídios, realiza, primeiramente, disparos de arma de fogo, em segundo lugar, golpes com instrumento pérfuro cortante e, em terceiro lugar, sabotagem dos freios do veículo da vítima. Imaginemos, então, essas 3 condutas cujo modo de execução é distinto, justamente para evitarmos uma continuidade delitiva, e nós teremos 3 crimes praticados em concurso material, justamente porque 3 condutas distintas geraram uma pluralidade de delitos. Não fica mais fácil do que isso. Qual é o critério de aplicação de pena utilizado pelo artigo 69? Vai dizer o artigo: aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Ou seja, nós temos aqui o critério do cúmulo material de penas. Em outras palavras, soma matemática das penas, soma matemática é pleonasmo, né? Soma das penas ao final do processo de individualização. Deve o juiz, então, passar pelo chamado critério trifásico de aplicação de pena privativa de liberdade, aplicar pena base, pena intermediária, pena definitiva e, então, somar as sanções. Vamos imaginar que, para o primeiro homicídio, o indivíduo receba 12 anos. Para o segundo, 20 anos. Temos aqui 32 anos de pena privativa de liberdade. Para o terceiro crime, receba também 20 anos. Temos 52 anos com a soma das 3 penas. É mais fácil impossível. Professor, ok, aí nos 3 homicídios deu 52, mas no final o juiz vai ter que resumir a aplicação de pena em 40, né? Porque esse é o limite do artigo 75. Bom, realmente, o artigo 75 diz que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Mas o segredo está aqui, ó, no tempo de cumprimento das penas. Não pode ser superior a 40 anos. Quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Na execução penal é feito o processo de unificação de penas. E o agente realmente passa pela... O próprio juiz da execução vai passar pela unificação de penas conforme estabelecido na lei de execução penal para atender ao limite máximo de cumprimento de 40 anos. Porém, segundo a súmula 715 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a súmula 715 do Supremo Tribunal Federal, os benefícios penais que levam em consideração a uma parcela de pena cumprida, como, por exemplo, a progressão de regime, que, segundo o artigo 112, deve respeitar uma série de critérios tangentes à parcela de cumprimento de pena, ou o livramento condicional, que diz respeito a uma fração de cumprimento de pena para que o agente saia em livramento, segundo o artigo 83, enfim, todos esses benefícios que contam com um percentual da pena cumprida são calculados segundo a pena total e não segundo a pena unificada. Assim sendo, neste exemplo, o indivíduo recebeu 52 anos de pena pelos 3 delitos praticados em concurso material. A pena foi aplicada pelo cúmulo material e somada depois da unificação. Nesse cenário, o agente vai progredir de regime depois de um percentual de 52 anos e não de 40, embora 40 seja o limite máximo da pena unificada para limitar justamente o cumprimento de pena, o máximo de pena que ele pode cumprir simultaneamente. O artigo 70 diz: concurso formal de crimes. E o concurso formal traz uma modalidade que se modifica, que é diferente do concurso material, não só quanto aos seus requisitos, como também no que diz respeito ao critério de aplicação de pena. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Veja, no concurso formal de crimes, o agente pratica um só crime, uma só conduta. Pode ser uma só ação ou omissão, referente a um movimento físico, um disparo de arma de fogo que mata 2 ou 3 pessoas. Pode ser uma conduta relativa a um só explosivo que acaba ferindo diversas vítimas, ou, a jurisprudência permite, pode ser uma conduta que se desdobra em vários atos, contanto que praticados no mesmo contexto fático. Assim sendo, se o indivíduo entra em um ônibus e subtrai os valores de 7 pessoas através de uma só grave ameaça, temos um concurso formal de crimes, uma vez que uma só conduta em um só contexto fático gerou 7 crimes distintos contra o patrimônio. Como se dá a aplicação de pena? Via de regra, no chamado concurso formal próprio, a pena é aplicada pelo critério da exasperação, ou seja, o juiz aplica somente a pena do crime mais grave e aumenta de 1/6 até metade. Estas causas de aumento vão depender do número de crimes praticados. 2 crimes, a pena do crime mais grave é aumentada de 1/6. 3 crimes, 1/5. 4 crimes, 1/4. 5 crimes, 1/3. E 6 ou mais crimes, a pena do crime mais grave é aumentada de metade. Entretanto, esta exasperação dá lugar ao cúmulo material caso 2 requisitos estejam preenchidos. É o que nós chamamos de concurso formal impróprio de crimes. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Assim, nós temos concurso formal impróprio de crimes quando todos os delitos são dolosos e quando eles são produtos de um desígnio único, ou seja, de uma vontade, de uma vontade autônoma do agente. Quando o agente quer autonomamente praticar cada um dos crimes individualmente e então realiza uma conduta em prol desta produção, quando ele, por exemplo, quer matar 2 pessoas que estão dentro de um carro e certifica-se de que as 2 vão entrar no veículo, então explode o carro com as 2 dentro a partir de uma só conduta, o concurso formal será imperfeito e o critério será o cúmulo de penas, tal qual seria no concurso material de crimes. Para finalizar, vamos sempre lembrar que não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, o que chamamos de cúmulo material benéfico. Se a soma das penas render
um melhor resultado para o réu do que a exasperação, deve o juiz somar em benefício do acusado. Finalizamos por aqui. Um abraço, até a próxima.